Vamos ler então em Hebreus 2, versículo 14, até o capítulo 3. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel a que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, que é até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. It's important to see that the Lord was truly a man. É importante ver que o Senhor era verdadeiramente um homem. A partaker of flesh and blood. Participante da carne e do sangue. He was a perfect man. Era um homem perfeito. He didn't have a sinful nature. Mas ele não tinha uma natureza pecaminosa. But he had a human spirit, soul and body. Mas ele tinha um espírito, corpo e alma humanos. United with a divine nature. Unidos à divina natureza. Inseparable. Inseparáveis. Just as the gold thread was woven through the veil. Assim como os fios de ouro eram costurados ou trançados no véu. Which speaks of the divine righteousness of God. Que nos fala da divina justiça de Deus. Those two natures, we cannot separate them in the person of Christ. Essas duas naturezas, a divina e a humana, nós não podemos separar na pessoa de Cristo. They were perfectly united. Eles eram perfeitamente unidos. Christ didn't cease to be God when he became man. Deus não cessou de ser Deus quando se tornou homem. And he didn't become the Son of God. E ele não veio a ser o Filho de Deus. He was the eternal Son. Ele era o Filho eterno de Deus. In the bosom of the Father. No seio do Pai. So he never gave up his Godhead glory.
Assim, ele nunca deixou a sua posição de glória como cabeça, but he did veil it when he came into this world. mas ele se esvaziou quando veio a este mundo. It was hidden Estava escondido in his perfect humanity. em sua perfeita humanidade. But from time to time, it shone out, Mas de tempo em tempos ela se revela that divine glory, na divina glória, that moral glory. a glória moral. He couldn't be any less than who he was. Ele não podia ser nada menos do que ele era. So he rose and rebuked the winds and the waves. Assim, ele levantou e reprovou os ventos e as ondas, He raised the dead. Ressuscitou o morto, He fed the multitude. alimentou a multidão, He healed the sick. curou os doentes. This was all his divine glory shining forth. Isso era toda a sua glória divina brilhando aqui. But at the same time, he could weep at the grave of Lazarus. Mas, ao mesmo tempo, ele podia chorar a tumba de Lázaro. So that's an important point for us, brethren, to grasp that there is a man in the glory now. Isso é importante para nós agarrarmos ou entendermos que existe um homem na glória agora. He wasn't high priest when he was down here on earth. Enquanto ele estava aqui na terra, ele não era um sumo sacerdote. He didn't assume that office until he went back to the glory. Ele não assumiu essa posição enquanto ele não voltou outra vez à glória. His high priestly work is connected with his manhood. O seu caráter de sumo sacerdote está conectado com a sua humanidade. So Christianity is characterized by two things. E assim, o cristianismo é caracterizado por duas coisas. One is a man in the glory, Uma é um homem na glória, glorified there by God. glorificado lá por Deus. And the other is the Holy Spirit on earth. E a outra é o Espírito Santo na terra. That is Christianity. Isso é And cristianismo. if you want an example of a Christian, look at Stephen, the first martyr. E se você quiser qualquer exemplo de um cristão, olhe para Estevão, o primeiro mártir. He was filled with the Holy Spirit, Ele estava cheio com o Espírito Santo. and he looked up through an opened heavens, E ele olhou para cima, para um céu aberto. and he saw Christ in the glory. E ele viu a Cristo em glória. That's an example for us. Isso é um exemplo para nós. That is the essence of Christianity. Esses são os pontos principais do cristianismo. But in our verse here that we started with, verse 14, Mas nesse versículo que nós começamos, 14, the reason that he took flesh and blood here was to be a sacrifice. a razão por que ele participou de carne e sangue aqui é porque ele fez um sacrifício. We were held in, we were bound to the chariots of Satan. Nós estávamos presos às carruagens do diabo, de Satanás. That bondage had never been, we'd never been delivered from it. Aquela escravidão, nós não poderíamos nunca nos livrar dela. But the Lord, through death, he destroyed him that had the power of death. Mas o Senhor, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. He went right down into the stronghold of Satan. Destruiu totalmente a Satanás. An unstormed fortress. Uma fortaleza indestrutível. No man had been able to overcome him. Nenhum homem estaria apto a vencê-lo. But Christ, through his death, Mas Cristo, por sua morte, he destroyed him that had the power of death. ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. He defeated Satan. Ele venceu Satanás. He had bound Satan in the wilderness already. Ele já havia vencido no deserto. That's where Satan was bound. Our brother read Matthew 4 yesterday. That was where Satan was bound. Como o irmão leu ontem no Mateus, ali foi no deserto onde Satanás já havia sido conquistado ou vencido.
every man had been defeated by Satan, but the Lord was victorious in the wilderness over the temptation of Satan. Todo homem havia sido vencido por Satanás, mas o Senhor Jesus saiu vitorioso. And so the Lord went out to spoil his goods, to deliver men and women who were under his power. E assim, quando o Senhor saiu para pegar seu despojo, né, homens e mulheres, Sickness, death, all was overcome by the Lord in his ministry down here. os doentes e as pessoas estavam todas, ele estava apto a curar todas elas. But here was the final defeat of the power of Satan. Mas aqui estava a vitória final de Deus sobre Satanás. When the Lord died, he went into death. Quando o Senhor Jesus morreu, ele passou através da morte. Just like David took the sword from Goliath and cut off his head. Assim como Davi pegou a espada e decapitou Golias. So by the power through death, the Lord delivered us from the power of the enemy. E assim, através da morte, o Senhor venceu o inimigo por nós. So Satan is a defeated foe. Assim, Satanás é vencido agora. He's judged already, Está julgado já, but it's not executed yet. mas ainda não foi executado. But now for the believer, death doesn't have any terror. Mas agora a morte para o crente já não tem mais aquele terror, Because the sting of death is gone. porque o aguilhão da morte se acabou. Death is simply a door to introduce us into eternal glory. A morte é apenas uma porta para nos introduzir à eterna glória. There's no more fear of death in the believer. Não há mais o medo da morte para o crente. For the unsaved, it is very real, a fear of death. Mas para o incrédulo é um medo real. But the Lord has delivered us, and He has brought us into a place of liberty. Mas o Senhor nos livrou e nos trouxe para um lugar de liberdade. And so God's demands against sin had to be met. E assim Deus faz as demandas contra o pecado. Our brother mentioned that in his prayer this morning. O irmão mencionou isso na sua oração hoje de manhã. God's holiness demanded a punishment for sin. A justiça, a santidade de Deus demanda punição pelo pecado. Someone must bear the punishment. Alguém tem que levar a punição. Every transgression and disobedience must receive its just recompense of reward. Cada desobediência e pecado tem que receber o seu sua justa recompensa. And so that was one of the reasons why Christ became a man. E essa é uma das razões por que Cristo se tornou homem. And because he was without sin, Porque ele era sem pecado. his death could be efficacious for us E a morte dele pôde ser eficaz para nós, as a sacrifice como um sacrifício, to put away our sins, de acabar com os nossos pecados, to meet the holy claims of God's nature, e para cumprir todas as demandas da natureza divina de in Deus, relation to our sins. em relação aos nossos pecados. So God did not compromise his holiness. Deus não comprometeu a sua santidade. It was every demand, every holy requirement of God was met in the death of Christ. E cada demanda, cada requerimento de Deus com respeito ao pecado encontrou a resposta em Cristo Jesus. So that was one of the reasons the Lord became man, and then he goes on to describe also the priestly work of Christ. E essa é uma das razões porque o Senhor se fez carne, e aqui ele continua descrevendo o sacerdócio de Cristo. Christ is our high priest.
Nós nunca deveríamos esquecer que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. And this is largely the subject of the epistle to the Hebrews. E isso é amplamente visto como assunto da carta aos Hebreus. It's a contrast to the priesthood in the Old Testament. E é um contraste com o sacerdócio do Antigo Testamento. The Lord is exercising his priesthood according to the pattern of Aaron now. O Senhor está exercendo o seu sacerdócio de acordo com o padrão de Arão, Which was a priesthood of intercession. que era um sacerdócio de intercessão. But the priesthood of Christ is eternal. Mas o sacerdócio de Cristo é eterno. The Aaronic priest, he died, he passed away, and someone else came along. O sacerdócio de Arão, quando eles morriam, o outro tinha que vir tomar seu lugar. Who might not know about the sorrows that the people were going through. Talvez você não pudesse saber de todos os sofrimentos que o povo estava passando. But the Lord, his priesthood continues on for this whole period of the day of grace. E por todo esse período da graça, ele pode exercer o seu sacerdócio. Now, in the millennium, in that period of earthly blessing, 1,000 years, Mas naquele período de bênção terrenal, no milênio, por 1000 anos, the Lord will be priest on his throne. o Senhor será sacerdote sobre o seu trono. But that priesthood will be of a different order than Aaron. E esse sacerdócio será de uma ordem diferente da de Arão. It will be according to Melchizedek. Será de acordo com Melquisedeque. That is a priesthood of unlimited blessing. Será um sacerdócio de bênção ilimitada. It's not to do with weakness and infirmity. Não tem nada a ver com fraqueza e enfermidades. But this is the character of the Lord's priesthood for us now. It's dealing with weakness and infirmity. E esse é o caráter do sacerdócio de Cristo agora. Ele tem que tratar com fraquezas e com o pecado. Not sin, but Not sin. weakness and infirmity. A enfermidades, desculpa, não o pecado. So Mas nossas fraquezas e enfermidades. The character of the Lord's priesthood now is according to the pattern of Aaron. E agora o padrão de sacerdócio que temos é o de acordo com Arão. But that will come to an end once we are raptured into the glory. Mas isso virá um fim quando nós formos levados para os céus. We will not need a high priest when we're in the glory. Na glória, não precisaremos de um sumo sacerdote. So that character of the Lord's priesthood will cease once we are raptured into the glory. E esse caráter do sacerdócio de Cristo vai cessar, como Arão vai cessar quando formos levados para o ar. But this is the pattern of his priestly work for us now at the right hand of God. Mas à direita de Deus, esse é hoje o padrão de seu sacerdócio entre nós. And it's a wonderful thing to contemplate. E é uma coisa maravilhosa contemplar That we have a man in the glory que temos um homem na glória who has passed through all the sufferings of this wilderness. que passou por todos os sofrimentos desse deserto. He felt the reproach. Sentiu a reprovação. He knew what it was to be rejected. E soube o que é ser rejeitado. And he, as it says in our chapter here, he suffered being tempted. E como diz o nosso capítulo aqui, ele sofreu e foi tentado. That is, he passed through all the trials and all the difficulties of the wilderness. Isso significa dizer que ele passou por todas as dificuldades e todas as provações no deserto. That was the temptation, the trial that he passed through. Essa foi a tentação e as provas que ele passou. So he understands what
we have to meet in the wilderness. E assim ele pode saber pelo que passamos no deserto. So we have one who can succor, who can help us, E aqui sim temos um que pode nos socorrer, que pode nos ajudar, who can sympathize with us. que pode ter a condolência This por nós. morning we had worship here in this room. Esta manhã tivemos aqui a adoração pela manhã. Our prayers and praises ascended to God through Christ Nossas orações e louvores subiram a Deus, as our great high priest. como ao nosso sumo sacerdote. He presented our praises to God Ele apresentou os nossos louvores a Deus, in all the fragrance of his person. toda a fragrância de sua pessoa. That is part of the office of his priesthood. E isso é parte do seu trabalho de sacerdócio. His priesthood is an office that he is exercising for us now. O seu sacerdócio tem essas funções e ele está exercendo agora. Because the Lord has passed through this world as a man, E porque o Senhor passou nesse mundo como um homem, that he can intercede for us. ele pode interceder por nós. So we come as we are exhorted in chapter 4 verse 16, come boldly unto the throne of grace. E assim podemos ver no versículo 16, capítulo 3. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Verse 16. O capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Verse 17 No versículo 17, is to make propitiation for the sins of the people. ele fez propiciação pelos pecados do povo. It's not reconciliation here. God never is reconciled with sin. Não é reconciliação aqui, porque Deus nunca reconciliou com o pecado. We needed to be reconciled. Nós precisamos ser reconciliados. God did not need to be reconciled to us Deus não precisou ser reconciliado conosco, because he was never against us. porque ele nunca foi contra nós. We were the ones who were the enemies. Nós é que éramos os inimigos. But the thought in this verse, I believe, is not reconciliation, but propitiation. E o pensamento nesse versículo, eu não creio que seja reconciliação, mas é propiciação. And propitiation means meeting the claims of God against sin. E propiciação significa alcançar as demandas de Deus contra o pecado. Expiation. É expiação. And this is what the Lord has accomplished in his death. E isso foi o que o Senhor cumpriu na sua morte. So in chapter 3, we are addressed as holy brethren. E assim, no capítulo 3, nós somos chamados de irmãos santos. That is not a particular company of saints. Essa não é um grupo de pessoas, de santos. We are all in this category of holy brethren. Todos nós estamos nessa categoria. This is our position before God. Essa é a nossa posição perante Deus. This is not a question of our state. Isso não é uma questão do nosso estado. Now, our state should correspond with our position. O nosso estado se corresponde à nossa condição. If God addresses us as holy brethren, then we should seek to practice holiness in our lives. Se o Senhor se dirige a nós como irmãos santos, devíamos praticar a santidade em toda a nossa vida. Follow holiness with all men. We have later on in the epistle, follow holiness. Where is that? Chapter 12. No capítulo 12, nós vemos essa expressão, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Now, we don't follow holiness in order to obtain it. Nós não seguimos a santificação em ordem, no sentido de conseguir alcançá-la. We follow holiness because we have a holy nature. Nós
seguimos a santidade porque nós temos uma natureza santa, which loves to please God. que se agrada que se completa em agradar a Deus. If you don't enjoy the privilege of being over the Word of God this weekend, then there's no evidence that you're a child of God. E se você não tem nenhum gozo de estar aqui diante da palavra de Deus nesse final de semana, não há nenhum sinal de que você seja um filho de Deus. We follow holiness because we have a divine holy nature. Nós seguimos a santidade porque nós temos uma divina natureza. But in our chapter 3 here, we are addressed as to our position before God. Mas aqui no capítulo 3, nós somos dirigidos como a nossa posição diante de um Deus santo. Partakers of the heavenly calling. Participantes da vocação celestial. And this is in contrast to Israel. E isso está em contraste com Israel. Now, God, as we mentioned yesterday, God has purposes of blessing for Israel. E como mencionamos ontem, o Senhor tem propósitos de bênção para Israel. Verse 16, it says, He took on him the seed of Abraham. No versículo 16 do capítulo 2, nós vimos que ele fala que tomou a semente de Abraão. That's the remnant of the nation of Israel. Este é o remanescente da nação de Israel. He's going to bring them into blessing. E que ele vai trazer para a bênção. But now, our calling is not earthly, it is heavenly. Mas agora, a nossa vocação não é terrena, mas é celestial. God would have our hearts up there, not down here. O Senhor terá os nossos corações lá nos céus e não aqui embaixo. But we are told here to consider the apostle and high priest of our profession, or confession. Mas aqui nós somos chamados a considerar a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. The word consider in English means to inwardly meditate upon. A palavra considerar no inglês significa meditar internamente. It comes in other parts of the epistle too. E essa palavra vai ocorrer em outras partes dessa epístola também. But the apostle is Christ come down from the Father. Mas, excuse me, apostle? Apostle is Christ revealing the Father as a man down here. Mas o apóstolo aqui é Cristo revelando a Deus aqui na terra para nós. As the Son of God, como filho de Deus. We look at the person of Christ, we see God manifest in the flesh. Olhamos a pessoa de Cristo e vemos Deus manifestado em carne. We see a messenger from God. Ele é um mensageiro de Deus. The apostle. O apóstolo. The one who came from God. Aquele que veio de Deus. To show us what is in the heart of God. Para nos mostrar o que está no coração de Deus. To reveal all that was in the heart of his Father. Para revelar tudo aquilo que está no coração do Pai. But man was not reconciled that way. Mas o homem não foi reconciliado desse modo. They hated Christ without a cause. Eles odiaram a Deus com toda a sua força. That's the strongest condemnation in the Bible. Esta é a maior condenação na Bíblia. But now the high priest of our profession, the second part of this verse here, is Christ gone back to heaven. Mas o sumo sacerdócio mencionado aqui na segunda parte, na última parte desse versículo, começa quando ele é glorificado nos céus. As our representative. Como nosso representante. He's bearing our names upon his breast. Ele está carregando nosso nome no seu peito. Our names are inscribed upon his shoulders, the stones upon his shoulders. Nossos nomes estão escritos em pedras sobre seus ombros. The place of strength and security. Lugar de força e de segurança. You may have noticed that there were two stones on the high priestly garment, on his shoulders, two onyx stones. Nós notamos que na vestimenta do sacerdote, nos ombros era feito com pedras. And 6 names of the children of Israel were on one stone, and 6 names were on the other stone.
E essas duas pedras, uma em cada ombro, numa delas estava escrito os 6 nomes de Israel, das tribos de Israel, e no outro, os outros 6 nomes, according to their birth. de acordo com o nascimento deles. So as soon as you were saved, you were put on the shoulders of the great high priest. Então, logo quando você se salvou, seus nomes estavam ali, nos ombros de nosso Senhor. You are eternally secure. Você está eternamente seguro. But also there were stones on the breastplate. Mas também existia uma placa com pedras no peito. But if you read Exodus chapter 28, you see that there were 12 different stones there. Mas se você lê em Êxodo, havia 12 diferentes pedras nessa placa. And the breastplate is the place of affection and love. E o peito é um local de afeição e de amor. We each one have a special place on the heart of Christ. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus, do He has Senhor. a special love for each one of us. Tem um especial amor para cada um de nós. 12 different stones. 12 pedras diferentes. We're all different in personality. Somos todos diferentes em personalidade. We have different weaknesses. Temos fraquezas diferentes. We have different needs. Temos necessidades diferentes. The Lord understands all about that. E o Senhor entende tudo isso. If you read Psalm 139, Se lê o Salmo 139, before you were ever born, the Lord was watching over you. antes mesmo de você ter nascido, o Senhor já olhava por você. So the Lord has a special love for each one of us. Assim, o Senhor tem um amor especial para cada um de nós. He understands all about our character, Ele entende tudo a respeito do nosso caráter, our special needs. nossas necessidades especiais. I'm sure that every parent here has a special love for every child in his family. Eu tenho certeza que cada pai aqui tem um amor especial por seu filho. But there the Lord is bearing our names upon his shoulders and his breast. Mas lá o Senhor está carregando os nossos nomes nos seus ombros e no seu peito. And he understands every situation that we may be in. E ele entende cada situação na qual nós podemos entrar. And he's able to sympathize and to provide what we stand in need of. E ele está apto a condoer de cada uma das nossas necessidades e nos ajudar em tudo isso.